Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer recebê-los aqui nesta tarde e noite especial para nós, porque na semana que passou, né, nós completamos no dia 18 de abril 161 anos da doutrina espírita. E então nós fizemos uma programação e chamamos o nosso querido Jorge Elahá, filho dessa terra, mas que mora em Rondônia, para fazer uma série de palestras aqui para nós em comemoração a essa data. A palestra de hoje é diferente de todos os domingos. Ela vai ser um pouco mais longa, nós não teremos o passe, né? E no domingo que vem a gente retoma as nossas atividades normais, tá? O tema da palestra é A Paz Começa em Nós. E como é costume nas nossas atividades, nós vamos fazer uma leitura de preparação e uma prece, e aí passamos para o Elahá fazer a sua palestra. A nossa mensagem é do livro Pão Nosso e tem o título Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, anotações do Evangelho de Mateus. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze da tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita a época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características, se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então vamos orar em agradecimento a Deus pela vida, a Jesus, que nos trouxe a mensagem da conciliação, do perdão, e pedir aos bons espíritos que estejam conosco nessa data festiva para nós, envolvendo todos, especialmente o nosso amigo Elahá, para que sua palavra seja fácil e atinja os nossos corações e as nossas mentes, a fim de que saiamos daqui todos fortalecidos na fé, no bom ânimo, na coragem, na alegria de viver e na esperança de dias melhores. Que a tua bondade infinita se derrame, Senhor, sobre tudo o que criaste, e que tu possas permanecer conosco, não só nesse instante, mas por toda a eternidade, que assim seja.
Boa noite para todos. É um prazer imensamente grande poder voltar aqui à Federação, a Macapá, e poder falar na nossa própria terra. Apesar de que hoje, em que pese os tempos que nós já temos de doutrina espírita, nós estejamos vivendo no planeta momentos bastante tormentosos e bastante difíceis. Não é difícil para qualquer pessoa que observe atentamente o que se passa nos noticiários, nos jornais, ou até mesmo naquilo que acontece na nossa sociedade, em redor dos nossos passos, que nós estamos vivendo dias bastante singulares. Não era esperado pela civilização, de maneira geral, que no século XXI nós experimentássemos alguns dos dramas que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quando nós assistimos o noticiário, nós temos a sensação de que nós não estamos no século XXI. A sensação que nós estamos é como se nós tivéssemos sido transportados para o século XIII, para o século XIV, em virtude da barbárie na qual nós percebemos que a nossa sociedade se encontra imersa em vários lugares do planeta, não em todos, é verdade, e ao mesmo tempo a dificuldade com que determinados segmentos religiosos vêm apresentando suas ideias e fazendo com que nós estejamos experimentando no planeta algumas dificuldades que já não eram esperadas para o tempo que nós estamos vivendo. Os conflitos surgem não somente entre as nações. Nós que esperávamos que no século XXI nós já houvéssemos vencido as questões da Guerra Fria e os conflitos e o armistício que havia até a segunda metade do século passado, mas nós observamos que nos últimos tempos aparece como se estivesse acontecendo um crescimento novo das ideias que pareciam estar sepultadas. O sentimento de uma guerra iminente, as discussões entre as nações, os conflitos de ordem religiosa, que pareciam não ser mais conflitos da hora presente, voltam a tomar conta dos noticiários associados a outros dramas da sociedade em que vivemos. São os conflitos de ordem familiar. Estamos vivendo hoje questões inimagináveis há décadas atrás. E na escola também os conflitos se multiplicam, porque assim como os pais estão com dificuldade de saber como criar os seus filhos, a escola também está com dificuldade para saber como educar os alunos. Nós vivemos uma revolução tecnológica em que hoje essa tecnologia aproxima quem está distante, mas afasta quem está perto. Vivemos conflitos familiares hoje, muitos decorrentes desse processo de avanço da tecnologia, que seria um excelente instrumento para a melhoria da nossa sociedade, mas em função da forma como nós estamos utilizando essa mesma tecnologia, nós observamos o recrudescer de uma série de conflitos que pareciam não ser mais do presente. Muitas pessoas, quando observam esse tipo de conflito e essas notícias dos últimos anos, começam a ter a sensação de que nós estamos caminhando para o caos, de que nós caminhamos para um fenômeno que não há mais como reverter. E associado a isso, a uma série de ideias que surgem em diversos segmentos religiosos com relação ao pensamento de que a Terra caminha para o fim da história, para o fim de tudo, para um terminar de todas as coisas, como se nós estivéssemos vivendo os últimos instantes da nossa história. Quando todos esses fatores se somam, um desalento, uma sensação de desesperança acaba tomando boa parte das pessoas. Algumas chegam a dizer, não adianta lutar mais. Nós já perdemos essa guerra. Nós não temos mais como reverter esse processo. A Terra vive um conflito
Este conflito faz parte do final de todas dessas histórias. Uma obra muito evocada para representar esse pensamento está contida no Novo Testamento como sendo a sua última obra, chamada de o Apocalipse. O Apocalipse de João. Diferentemente do que muitas vezes as pessoas pensam, a palavra Apocalipse não significa fim de nada. Apocalipse em grego significa revelação, ou seja, informar alguma coisa que está oculto. Em grego, revelar, revelação, fala-se Apocalipse. Em algumas outras línguas, em outros idiomas, na Bíblia, não aparece o nome desse livro como sendo Apocalipse, aparece o livro da revelação. Porque realmente ele é um livro que não é o final das coisas, é o livro das revelações. Mas em português, como não houve a tradução de Apocalipse para uma palavra em português, nós temos a sensação e presumimos que Apocalipse significa o fim de tudo. E não é bem assim. A história do Apocalipse, que é muito comprida, ela trata do conflito e da luta final entre o bem e o mal, mas o término da obra não é o fim, é o começo de todas as coisas. A obra diz que após uma grande batalha, chamada Batalha de Armagedon, na qual o bem e o mal lutarão, o bem vencerá, e a terra se tornará um local bendito, aonde as almas que houverem identificado o seu proceder com aquilo que seja o chamado bem, terão espaço para conviverem nessa terra nova. Mas aqueles que foram desobedientes não terão mais espaço neste lugar e, evidentemente, serão convidados a irem para outro lugar, aonde ali experimentarão pranto e ranger de dentes, etc. e tal. Assim, seria uma síntese do que está posto na obra O Apocalipse. Entretanto, é importante que nós nos debrucemos para saber o que é que o Espiritismo tem para somar a esta informação. O que diz o Espiritismo em adição a tudo isso que está posto? O que falam as obras? O que foi que a gente já conseguiu recolher na literatura proposta na doutrina espírita sobre essa questão referente a esse momento que nós estamos vivendo e a essas notícias sobre o futuro da humanidade, o que deverá acontecer conosco e como poderemos fazer para que nós consigamos efetivamente transformar o mundo em que vivemos, para que a gente possa ter efetivamente na Terra um pouco mais de paz. É muito comum as pessoas se referirem ao momento que estamos vivendo como sendo o momento final da Terra, por conta de alguns, entre aspas, sinais que poderiam estar sendo lidos. São esses sinais: guerras e rumores de guerras, cataclismas como tufões, furacões, terremotos, tsunamis, quedas de aviões e pragas, doenças extremamente agressivas que podem atacar a humanidade num processo epidêmico e de repente determinar, se não a extinção, pelo menos uma redução muito drástica da espécie humana. Todos esses fatores, eles vêm se somando, e a doutrina espírita, se debruçando sobre essas questões, no livro A Gênese, que este ano completa seus 150 anos de existência, porque foi a última das obras publicada por Allan Kardec e que veio a lume no dia 6 de janeiro de 1868, portanto, estamos agora completando com ela 150 anos de existência. Essa obra, ela traz no seu último capítulo uma discussão sobre essas predições, sobre essas questões do futuro. E o que o Espiritismo fala sobre isso? O que ele comenta sobre essas coisas? É muito comum nós comentarmos sobre a questão das guerras e dizermos: as guerras são o grande sinal do fim de todas as coisas. Até poderia ser, mas não é. Porque a humanidade sempre esteve a braços com guerra. Qualquer um de nós que se dedicar a olhar a história da humanidade
vai observar que durante toda a nossa história nós não tivemos momento de paz. Nós vivemos em conflito de guerra o tempo todo. É da natureza, da característica do nosso mundo esse processo de guerras, de conflitos. Há os outros que dizem que são os maremotos, os tufões, os furacões. Mas acontece que isso sempre existiu. Sempre existiu o tufão, sempre existiu o furacão. O problema é que a humanidade ela era menor. Então, às vezes, acontecia uma tsunami na Ásia e ela não agredia tanto a humanidade porque a população era menor. Aquela tsunami de 26 de dezembro de 2004, aquela grande, que segundo se diz, teria promovido a desencarnação de 180 mil pessoas, é tida como a maior tsunami dos últimos 40 anos. Ué, se é dos últimos 40 anos, então teve uma maior do que ela 40 anos antes. Só que naquela época, como a Polinésia não era tão habitada, ela ocorreu, mas ela não produziu tantos conflitos, tantas dores como a última que aconteceu. Isso faz parte do processo de desenvolvimento e de acomodação do planeta. O nosso planeta, por ser um planeta muito jovem, ele ainda tem uma camada muito grande de matéria incandescente no fundo do nosso planeta. Então as placas que estão endurecidas, elas ficam como que nadando nessa lava incandescente que está dentro da Terra e que sai pelos vulcões. Então terremotos, maremotos serão fenômenos comuns durante muitos e muitos milênios que fazem parte desse abarroamento entre as placas que constituem os continentes. Então isso aí não seria efetivamente um sinal de que nós estaríamos indo para o fim, porque esses fenômenos eles são normais. E a gente às vezes vai para o cinema, assiste aquele filme 2012, que aparece tudo se acabando, aí diz, meu Deus, é isso aí que vai acontecer. E aí depois tem aquele outro filme, O Dia Seguinte, que congela tudo, aí todo mundo fica mais apavorado ainda. Então, essas coisas elas são muito preocupantes. Depois vem um pessoal e diz que em 2019 tudo vai acabar. Porque vai fazer 50 anos que o homem foi à Lua, então, como faz 50 anos, 69 mais 50, 2019, vai ser aqui que vai acabar. O relógio de Deus não tem ponteiro, gente. Ele não mede as questões pelo número de vezes que a Terra gira em torno do Sol. O relógio de Deus é um relógio psicológico e ele está vinculado efetivamente ao processo de transformação da humanidade. Então vamos ao que o Espiritismo diz efetivamente sobre todas essas questões. O Espiritismo diz que sim, é verdade, a Terra vai sim passar por um processo de transformação. E para ser mais claro, sim, a Terra já está passando por um processo de transformação. Só um cego não percebe o que está acontecendo na nossa humanidade. Só um cego não vê o quanto a humanidade está transformada. Está aqui a Célia que não me deixa mentir. Era assim antes, Célia. Não era não, tá vendo? Ela sabe que ela estava lá, ela viu. Então, não era assim, a nossa humanidade não era assim. O que Kardec, colocando o pensamento dos espíritos na última parte da Gênese, nos traz, é que as transformações que a Terra irá atravessar não são transformações no sentido físico, não são cataclismas físicos que vão promover a transformação do planeta. O que não quer dizer que eles não vão acontecer, ou seja, vai ter furacão, vai ter tufão, vai ter maremoto, vai ter guerra, vai ter isso. Tudo bem, isso está dentro do modelo que o nosso planeta possui. Mas o que caracteriza a transformação da Terra não são as transformações físicas do planeta, são as transformações sociais. Segundo o que o Espiritismo diz, o que demonstra efetivamente um processo de transição do planeta não são as entranhas do planeta se revolucionando, são os tecidos sociais se desagregando e se reagregando. É a forma como a sociedade está se pondo.
Nós hoje não temos um modelo econômico para o mundo que sirva. O povo discute, é capitalismo, é socialismo. Ninguém conseguiu colocar nenhum outro paradigma econômico depois que foi apresentado o último modelo no século XIX. Nós estamos sem modelo. Nós estamos caçando um modelo, mas nós não sabemos que modelo é. Ninguém sabe mais como criar filho. O modelo que tinha não serve e ninguém sabe como é que faz. Ninguém sabe mais como educar menino na escola. O modelo que tinha não serve mais e ninguém sabe como faz. Os nossos paradigmas estão todos conflituados. O que demonstra que nós estamos num processo de transição é que os paradigmas que existiam não servem mais e não há paradigmas novos para colocar no lugar daqueles que não estão servindo. É isso que demonstra a crise no sentido global que nós estamos passando. É crise na família, é crise na escola, é crise na religião, ou vocês acham que a religião não está em conflito também? A religião também está meio perdida. Está em conflito também. Os vários segmentos sociais que a humanidade possui, eles estão todos se questionando, se revendo, tentando se entender. É isso que para a doutrina espírita significa que a humanidade agora está enfrentando um momento de revisão dos seus valores. E isso nos leva a uma evidente pergunta. Por que isso está acontecendo? Qual a razão de nós estarmos vivendo esse conflito? Isso se dá por uma seguinte razão. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, o universo infinito ele é todo povoado, não só na Terra, mas em outros mundos. E os mundos, didaticamente, estão divididos grosseiramente em 3 tipos. Os que estão mais abaixo que a Terra, os que estão semelhantes à Terra, os que estão melhores que a Terra. Então, eu teria fundamentalmente esses 3 modelos. Os mundos não estão no mesmo padrão. E o que é mais interessante, esses mundos eles progridem. Assim como nós, como indivíduos, desenvolvemos e crescemos e nos tornamos melhores, nos tornamos pessoas mais capazes, os mundos também têm uma marcha de progresso. É como se fosse assim, existe uma marcha do homem, mas os mundos também caminham. O que a gente precisa fazer é manter um ritmo que seja pelo menos semelhante ao ritmo do planeta que a gente está vivendo. Porque se a gente caminhar no ritmo do planeta, a gente continua tendo as características daquele mundo e garantindo para nós a condição de retornarmos a esse mesmo planeta. Então a Terra, no concerto dos mundos, no dizer dos espíritos, ela ocupa uma posição que não é de mundos evoluídos, ela é de mundos ainda atrasados. Se nós pudéssemos fazer uma comparação com a escola, que tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, tem o ensino superior, aí tem a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a Terra estaria na alfabetização. Ok? Para ficar claro para todo mundo. Nós somos almas analfabetas. Por que dizemos que as almas são analfabetas? Por quê? Porque as almas analfabetas são as almas que não conseguem interpretar a vida pela ótica do espírito. Por exemplo, eu quero que vocês olhem para cá e não leiam. É para olhar e não ler. Conseguiram? Não consegue, claro. Porque uma vez alfabetizados, nós não conseguiremos mais não ler o que nós temos para ler. O que acontece conosco espiritualmente é que a gente não consegue fazer a leitura espiritual das nossas vidas. A gente não sabe ler espiritualmente, a gente só sabe ler materialmente. Porque a gente diz assim, porque esse meu irmão é problemático, porque esse meu irmão é não sei o quê, porque meu marido isso, porque tem gente que reclama até da sogra, né? Então, nós temos sim
Nós temos sim uma dificuldade de fazer a leitura espiritual das nossas vidas. Nós temos dificuldade de fazer. Nós temos uma tendência de ler a vida pelo ângulo material que ela tem. Então, quando as coisas acontecem, que leitura que eu faço? Leitura material. Eu só vejo a existência. Eu sou um espírito analfabeto, porque eu não consigo ler as leis de Deus. Se eu fosse uma alma alfabetizada, eu diria, não é isso. Não é assim. E a gente tem que ver a questão espiritual que se esconde por trás disso. Dificilmente fazemos isso. Então somos almas analfabetas. Nosso planeta é um planeta marcado por um conjunto de espíritos exatamente com essa característica, o analfabetismo espiritual. Infelizmente. Essa é a nossa classe. Nós estamos aqui aprendendo a juntar letrinhas. Nós estamos aqui aprendendo a juntar as sílabas para começar a fazer as leituras. É esse o objetivo nosso aqui na Terra. Eu lembro do meu filho. Eu tenho um filho, ele já está adulto hoje, mas quando ele era criança, ele tinha 6 anos de idade, ele me disse assim, pai, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele pode fazer. Disse, olha só, eu já sei ler, eu já sei somar, eu já sei subtrair, eu já aprendi a multiplicar e eu já sei dividir. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, ele pode fazer. O que é que eu ainda vou fazer na escola? Né? Parece conosco, porque ele diz assim, mas eu vou me alfabetizar espiritualmente, o que mais que eu vou aprender? A resposta para nós, a resposta é o riso de vocês para a pergunta do meu filho. O que tem para desenvolver espiritualmente depois de se alfabetizar é o mesmo que tem para a gente aprender depois que nós aprendemos a nos alfabetizar espiritualmente. Tem um caminhar imenso para frente. Imenso. Então, segundo o que o Espiritismo diz, a Terra está marcada para ser um planeta para alfabetizar os espíritos. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da Terra alfabetizar espiritualmente os espíritos. Então, o que ocorre na história da humanidade? Os analfabetos, ou os chamados maus, eles desencarnam e reencarnam, porque isso está na lei. Não aprendeu, então vai reencarnar. E nós ficamos nesse processo de reencarnação o tempo todo. E é exatamente pela repetência dos nossos valores que nós criamos um mundo de guerra, um mundo de desamor, um mundo de violência, um mundo de agressividade. A gente abre as páginas da história, o que tem nas páginas da história? Sangue, violência, escravidão, guerra, tortura, arbítrio, uma série de opressões. É impossível que a gente tenha passado pela história da humanidade todinha e tenha se esquivado de tudo isso. Pelo menos uma dessas a gente pegou. Ou a gente pegou uma revolução, ou pegou a escravidão, ou pegou alguma coisa, se não, alguém aqui pode gritar bingo porque pegou tudo, mas pelo menos uma dessas a gente pegou, porque se não tivesse pego nenhuma dessas, não estava aqui. Se nós tivéssemos atravessado a história da humanidade sem nos envolvermos em nenhuma guerra, em nenhum conflito, em nenhuma cena de ódio, nenhuma cena de opressão, nenhuma cena de intolerância religiosa, não estávamos mais aqui. Se estamos, é porque a gente tem de alguma forma uma história com essa coisa complicada que a história da humanidade possui. Somos almas em processo de alfabetização. Então poderíamos dizer que nós somos, no rótulo mais da doutrina espírita, os espíritos maus que retornam. Não somos espíritos bons. Então nós estamos ainda nessa condição de desencarnarmos e voltarmos para o planeta até que a gente aprenda. Só que na história da humanidade, ao longo da história, alguns espíritos apresentaram uma característica singular. Eles despertaram. Eles aprenderam. Eles descobriram, eles passaram a fazer a leitura pelo lado espiritual. Eles fizeram a opção pelo bem. Eles tinham a opção de fazer o mal. Eu não vou fazer. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Não vou. Não vou ser algoz, prefiro ser vítima do que ser algoz. Eles fizeram a renúncia daquilo que as pessoas da época diziam, vai lá, besta, né? Vai lá. E eles, aproveitando a leitura diferenciada que a vida lhes oportunizava,
fizeram uma visão muito mais espiritualizada das coisas que suas vidas lhes apontavam. Nessa comparação, seriam almas que se alfabetizaram. Eles se alfabetizaram. Então, como a nossa classe é uma classe de alfabetização, e eles se alfabetizaram no meio do ano, o nosso professor, que é Jesus, disse: meu filho, está na hora de você seguir para uma outra série. Então, Kardec, abordando isso na Gênese, diz que quando um espírito ele alcança um grau de evolução em que a Terra já não oferece os recursos de aprendizado que ele precisa, então esse espírito é convidado para ir para outros mundos mais avançados, para que ele dê continuidade ao processo de educação dele. Então ele vai se desenvolver em outro lugar. E esses espíritos, então, migram da Terra. Kardec chama isso de migrações individuais. Então você pega um Francisco de Assis e migra da Terra. Você pega um Bezerra de Menezes e diz: você está liberado. E ele diz: mas eu prefiro ficar. Mas você está liberado. Mas eu quero ficar. Mas você está liberado. Mas eu quero ficar. Então, vai ficar. Você pega um Gandhi e diz: você está liberado. Liberado. Porque a maneira de viver destoa daquilo que o planeta possui. Não precisa mais das lições que a Terra tem para oferecer. Só que esse é o ritmo das almas. Só que os planetas também têm seu ritmo. E o que demonstra que nós estamos em transição é porque, segundo o que a doutrina espírita diz, agora, nesse momento em que vivemos, a Terra vai mudar de status. Ela vai deixar de ser o primeiro aninho e vai virar o segundo aninho. Agora a Terra deverá se transformar em uma nova condição de aprendizado. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Nós esperemos que a gente vai dormir demônio e vai acordar anjo. Não é. Isso é um processo longo que decorre do nosso comprometimento na mudança. Enquanto eu sofrer da síndrome de Gabriela, a gente não vai mudar. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ser sempre assim. Então, quando a gente tiver esse problema dos outros, não quero nem saber. Que mal que tem, só um lixinho. O rio Amazonas é grande, jogar só um lixinho não faz mal. E enquanto a gente não tiver essa consciência, as coisas vão continuar do jeito que são. Somos nós que vamos ser os artífices de transformação disso. Diz a doutrina espírita que se nós colaborarmos, essa transição vai mais rápida. Se nós formos omissos e não nos envolvermos, ela demora mais. E aí talvez a gente não mereça permanecer. E se a gente lutar contra a transformação, ela demora bem mais, mas a gente muito provavelmente não vai fazer parte dos que ficam. Diz assim a doutrina espírita, que o progresso do mundo se opera com os homens, aí vem mais rápido, sem os homens, que é a omissão deles, ou apesar dos homens, demorando muito mais. Observem que é homens, homens e homens. Mulheres não fazem parte dessa... Está fora dessa daí. Acho que é porque elas já estão, né? Já vão ficar mesmo. Está no outro patamar, né? Deve ser por isso, não sei. Bom, então, nesse período de transformação, em que a gente observa tantos conflitos externos, tanto tumulto, é hora de nós pararmos de olhar para o que está lá fora e observarmos o que está acontecendo dentro de nós. Porque o que diz o Espiritismo? Ele diz o seguinte, que quando chega nesses períodos de transição, nessa hora que essas coisas estão acontecendo, como agora que a gente está vivendo esses processos, o fluxo vai inverter. O fluxo era como? Os maus permanecem e os bons saem. Vai mudar o fluxo. Agora vai ser assim. Aqueles que são maus, nós vamos dividi-los em duas categorias. Existem os maus, que são sensíveis à mudança, e os endurecidos, que são os maus não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem são aqueles que dizem assim, eu sou assim, eu gosto de ser assim, eu fiz, eu gostei,
e vou fazer de novo. Então, essas pessoas são as pessoas que a gente pode dizer que são os espíritos endurecidos. Segundo o que o Espiritismo diz, essas entidades endurecidas, elas não têm uma concepção de reencarne muito comum no planeta, porque senão eles perturbam a ordem. Se vierem todos eles de uma vez, nós teremos uma perturbação da ordem no planeta. Então, o que fazemos? Esses espíritos que são bem difíceis, eles vêm raramente. Vem um, depois vem o outro. Agora vem o outro. Agora vem outro. Mas eles não vêm em grupo, porque se eles vierem em grupo, eles vão perturbar a ordem. Só que quando chega nesses períodos de transição, inverte-se. Eles que tinham pouca chance de reencarnar, agora vêm aos bolos. É como se uma torneira que existisse, onde eles pingavam, tivesse sido aberta. E eles reencarnam a rodo no planeta. Esses espíritos, eles estão há tanto tempo no mundo espiritual, que eles ainda trazem o psiquismo da época em que eles viveram. Muitos deles viveram na época das cruzadas. Então eles ainda vêm com o estigma das cruzadas. E é muito comum acontecer na história da humanidade, que quando a gente odeia muito uma coisa, a gente renasce no lado contrário. Eu odeio Paysandu, vai nascer Remo. Vai nascer Paysandu. Você, eu odeio Remo, demais. Vai nascer Remo na próxima. Para poder... A Copa está chegando, sugiro que a gente torça pelo menos uma vez pela Argentina, para que a gente não passe por essa experiência, né? Então, se eu tinha na Idade Média um espírito que era cristão e odiava o Islã, e é uma alma muito endurecida, está desde a Idade Média com dificuldades para reencarnar por conta da agressividade que possui, e esse espírito tem que retornar, ele não vem como cristão, ele vem na capa daquilo que ele mais odiava. Então eles renascem dentro do Islã e dão ao Islã uma face que não é a característica dominante dele, e constituem na atualidade conflitos de ordem religiosa decorrente do reencarne em massa dessas entidades com essas características. Então nós estamos tendo hoje no planeta um reencarne em massa desses espíritos endurecidos, intolerantes religiosos, encarne em massa de espíritos da época da Inquisição, que estão agora exercendo o papel de julgadores da religião dos outros. O encarne em massa de antigos ditadores violentos, agressivos, que renascem. Bárbaros antigos estão renascendo no planeta. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é duplo. É para que eles tenham uma chance de mudança, porque eles precisam de uma chance. Eles são nossos irmãos, eles precisam de uma oportunidade. E ao mesmo tempo nós precisamos testar o nosso amor. Se nós não tivermos a capacidade de demonstrarmos que os amamos, ou pelo menos os compreendemos, é sinal de que nós não estamos maduros para a transição. Porque nós podemos tomar dois caminhos diferentes. Um dos caminhos é você rejeitar essas pessoas, dizer, tem que matar tudinho. Quando a gente toma essa decisão, é um sinal de que o nosso coração não está maduro. Nós não somos maduros. Eu não estou dizendo que a gente seja cúmplice da impunidade, mas a violência e a morte nunca foi solução para conter a agressividade. Porque essas almas desencarnam e retornam. E a gente empurra para frente o processo de transição da Terra. Então, se eu os odeio e quero destruir essas pessoas, é um indicativo de que nossas almas ainda estão verdes. Nosso processo de alfabetização está complicado. E se nós, por outro lado, dissermos, eu gostei dessa ideologia, vou me filiar a ela, eu posso ser cooptado por ela, sem que eu seja um deles, mas eu me sinto atraído. É como se aqueles elementos tivessem algum tipo de carisma, que eu me sinto atraído, e expressões e sentimentos que estão depositados em mim há tantos séculos eclodem. E eu me sinto buscando essas ideologias, mesmo que eu hoje
já aparentemente não tenha mais vínculo com esses espíritos. Então, é para saber se realmente eu sou bom. É só para isso. Então, serve para eles e serve para nós, para que a gente possa mudar. Se eu não souber aproveitar esse processo, eu muito provavelmente acabo me perdendo. Então, é um grande teste para todos nós. E o que deverá acontecer com essas entidades? Aqueles dentre nós, tanto os que são mais endurecidos, como aqueles de nós, que formos muito teimosos em permanecer no nosso ponto de vista, eu não mudo, eu sou assim mesmo, não adianta, pode fazer, não vou mudar, temos uma chance de demonstrar que não somos alfabetizados, que não conseguimos, não estamos aptos a aceitar um processo de leitura espiritual da vida. Então, o que é que vai acontecer? Se a Terra se transforma no segundo ano e eles precisam se alfabetizar, não será aqui que essas almas irão permanecer. Eles deverão ser conduzidos para um primeiro aninho em outro lugar, eu não sei onde. Mas isso é normal. A Terra é apenas um momento, um espaço do universo. Mas isso é da lei universal, segundo a doutrina espírita. Os espíritos não pertencem aos mundos. Eles estão nos mundos, enquanto aqueles mundos oferecem as condições para que eles se desenvolvam. A partir do momento que não tem por que ficar ali. O ideal seria você permanecer, porque você tem seus laços, seus amores, seus afetos. Mas se você perdeu essa concessão, automaticamente você vai ser chamado para ir para outro lugar. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Esse é o grande objetivo pelo qual nós estamos aqui. É nós mudarmos. O objetivo pelo qual nós renascemos não foi para a gente repetir as mesmas faltas. Foi para que a gente fizesse um novo caminho. E às vezes a gente fica olhando muito essas questões e não observa as nossas questões individuais que a gente tem para tratar. E a gente assiste noticiários, isso aí, olha lá, como é que pode? E critica os outros, não olha para si, pelo amor de Deus. Porque no fundo, essa questão lá fora, é lá fora, mas eu tenho uma questão dentro para resolver. De que adianta eu querer ficar criticando do lado de fora, se eu do lado de dentro não estou me tratando? Eu preciso cuidar de mim, da minha história, para eu não ser rabugento, chato. É muito ruim você viver com uma pessoa que só reclama, tudo põe defeito. Falando, tudo reclama. Né? Aquela pessoa... Aqui não tem gente assim, mas lá na minha terra tem. Então são pessoas... Reclama de tudo. Olha aí. Olha a antipática. Olha a antipática. E aí você convive no meio de pessoas que o dia acorda de manhã e reclama de manhã, reclama do meio-dia. É o tempo todo reclamando. Isso faz mal, a gente adoece, pelo amor de Deus. E nós não estamos na terra para outra coisa senão mudar. Esse é o nosso objetivo na existência. Mudar. O problema é que a gente quer mudar sem mudar. Entendeu? É muito comum isso. Eu queria tanto ser um espírito luminoso. Meu Deus, eu queria tanto. Queria chegar no local, todo mundo, meu Deus, chegou. Mas eu não quero mudar. Mas eu não quero mudar. Eu quero continuar como eu sou, mas eu quero evoluir. É como se eu quisesse que a lei de Deus mudasse para eu ser bom, entendeu? Vou mudar a lei de Deus, aí você vai ficar como você está, e vou mudar aqui, você vai ficar, agora você é evoluído. Não! Todo o processo de planejamento espiritual que a gente passa, ele é um processo de mudança. Ele nos chama para a mudança. Ninguém veio aqui para ver uma vida melzinho na chupeta. Ninguém. Todo mundo está carregando a sua cruz. Não tem ninguém aqui e lá fora. Diz, nossa, meu Deus, minha vida é um mar de rosas. Meu marido, quando acorda de manhã, acorda saltando. Meu bem. Quando eu chego em casa, as minhas crianças todas tomadas banho, jogando pétalas de rosa no chão. Mamãe chegou, tarefa pronta, banho tomado. Mamãe, venha, seu jantar já está quentinho, sente. Gente, não é assim. Todos nós estamos carregando as nossas cruzes. Um é no lar,
Outro tem um lar harmônico, mas tem problema de saúde. Outro tem o lar harmônico, tem a saúde boa, mas tem problema financeiro. O outro tem a saúde financeira boa, tem o problema do corpo também tranquilo, o lar está ótimo, mas não encontra uma pessoa que o ame. Ai, queria tanto uma pessoa para dizer no meu ouvido que me ama, não encontro ninguém. Ó, solidão miserável e tal. Então, cada um num. E tem outros que tem tudo, está doente, família complicada, não achou ninguém, vive numa miséria danada. Então, cada um está num drama. Isso é de nós, isso é nosso. Só que a gente precisa encarar isso e dizer: esse é o meu propósito. E daí? Esse é meu desafio, esse é meu desafio. A família que eu tenho é o meu desafio. E daí? Eu vou trabalhar nisso, porque muitos às vezes assim, ai meu Deus, que cruz que eu tenho, pois queria tanto uma família diferente e tal. Mas é essa aí. Essa aí. A gente assim, eu não quero essa família, eu queria que Deus me desse outra, mas não funciona desse jeito. A gente primeiro merece e depois tem. A gente quer inverter a lei do mérito. A gente quer, Senhor, me dê uma família boa que eu vou lhe mostrar como eu vou ser bom. Não, isso não funciona, não funciona. Você tem que merecer. Nós temos que merecer. E o que acontece conosco é que a gente fica olhando muito o mundo lá fora cheio de conflito e se esquece que todo o processo de harmonia do mundo passa por dentro de mim. Eu sou o construtor da harmonia. Eu preciso ser capaz de encontrar a harmonia dentro de mim, mesmo quando há conflito do lado de fora. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Você tem uma família difícil, problemática, o corpo não ajuda, a gente tem problema de saúde, às vezes não dorme direito, tem tantas angústias. Mas nós precisamos descobrir o propósito pelo qual nós renascemos. Se nós descobrirmos o porquê nós renascemos, vai ficar muito mais fácil. O problema é que a gente está procurando a razão pela qual renasceu longe dos nossos passos. A gente fica olhando para muito longe. Ai, meu Deus, o que será que eu vim para fazer? E fica procurando longe, quando o que a gente veio para fazer está bem pertinho. Não é novidade para ninguém a frase amai ao próximo. O que é próximo? É próximo. Então amai ao próximo. E eu fico, meu Deus, o que tem que fazer? Não tem família, papai? Então, você já tem Quem tem família já sabe o que tem para fazer. Esse é o nosso objetivo. É fácil? Não, não é fácil. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas esse é o desafio. Porque é através do exercício nosso de amor, nesse ambiente aparentemente tão difícil, que nós iremos encontrar a chave da nossa libertação espiritual. Porque a transição ela está acontecendo. Segundo o que o Espiritismo diz, ela não vai acontecer. Nós estamos vivendo o momento da transição. Então nós precisamos aproveitar o tempo que a gente tem para fazer essa mudança. Em que sentido? Descobrir o nosso grande propósito. E descobrir que esse propósito não está longe de nós, não está tão distante dos meus passos. Está dentro do meu lar, no espaço que eu convivo. Então eu vou dar 2 dicas de como a gente pode fazer para descobrir o que fazer. Primeiro, observe o que mais as pessoas criticam em você. Não é possível que esteja todo mundo errado e só você certo. Então se todo mundo diz, porque você é muito egoísta. Porque você é muito egoísta. Ouviu demais, eu sou egoísta. Comece a desconfiar que você seja. Comece a desconfiar que você seja. André Luiz, no livro Agenda Cristã, diz assim: não se fira com a calúnia, apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. Então, se a pessoa está dizendo que você é egoísta, mas eu não sou. Então, viva de maneira que ninguém nem possa acreditar que a pessoa diz que você é egoísta, porque aí você desfaz. Não vá tomar forra, querer se vingar, querer envenenar a pessoa, porque não adianta isso, é bobagem. Tente trabalhar e descobrir o que eu posso fazer. Então essa é a primeira dica. Observar o que as pessoas dizem. E a segunda, observemos nós as provas que mais se repetem na vida. Vira e mexe, eu estou de novo no mesmo nó. Vira e mexe, eu estou de novo na mesma confusão. Eu consigo colocar minha conta no azul, graças a Deus. Aí, vermelho de novo. Tem gente que não consegue. Agora vai, agora já...
de novo. Aí passa o ano todinho esperando 13º para tentar resolver a sua vida. Quer dizer, se a gente está repetindo essas faltas, abre o olho que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ou de repente a pessoa diz, fulana, você nem imagina. Agora sim eu acertei. Achei o homem ideal da minha vida. Tá certo que é o meu 10º marido, mas agora vai. Assim, é muito perigoso. Se tem alguma coisa que está repetindo, abra o olho. Observe o que repete muito. O que repetir muito é um indicativo que é aí que você tem que trabalhar. Foca no que repete. Foca no que as pessoas dizem. E foca na família. Eu desconheço, eu não vi nenhuma obra espírita que venha alguém depois da morte. Gente, eu estou tão chateado. Porque eu amei demais minha família e agora eu estou tão arrependido. Puxa, não encontrei ninguém ainda. Não veio. Você encontrou alguém? Não tem. Por quê? Porque a família é exatamente o espaço que Deus nos deu de reencontro das almas. Porque se não for assim, Deus errou, gente. Deus errou. Porque nos deu as almas que não são para a gente conviver. Então é ali que você vai encontrar antigos vínculos do ontem, agora revestidos no hoje. E aí você fazendo um esforço para descobrir isso, vai dar sentido à sua vida, vai dar propósito ao que a gente tem para fazer. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a vida nos oferece ainda, nesse espaço que a gente tem de existência, para fazer tudo que a gente puder, para fazer valer o tempo que Deus nos dá. O nosso mundo lá fora está em tanto conflito. Nós temos tanta guerra, tanta confusão, tanta ânsia de paz no mundo, tanta guerra, tanto desamor. Então é preciso que a gente colabore com esse processo de paz no mundo, mas entendendo que essa paz do mundo, ela começa dentro de mim. Porque eu nunca poderei construir um mundo de paz enquanto eu, dentro da minha alma, estiver em guerra comigo mesmo, com as pessoas do meu lar. Eu preciso me entender, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que é que Deus quer de mim, eu preciso meditar e entender o que é que está no meu planejamento espiritual para que eu consiga executar aquilo que está previsto para mim. E existem muitas pessoas que dizem assim, eu recebi 5 filhos, mas graças a Deus eu cumpri a minha missão. Porque um é médico, um é engenheiro, o outro é contador, o outro é psicólogo e o outro é advogado. Então, cumpri minha missão na Terra. Quem disse? Quem disse? Isso não é suficiente, porque nós não estamos para fazer simplesmente isso pelos nossos filhos. O mais importante é a gente depositar algo de moral dentro deles, fazer o nosso esforço. Se eles são rebeldes às nossas orientações, essa é uma responsabilidade deles. Nós não erramos quando os nossos filhos erram. Nós erramos quando nós desistimos dos nossos filhos. É a nossa desistência deles que caracteriza a nossa falha. Mas se eu aposto em alguém e ele entra por um caminho equivocado, é uma responsabilidade dele. Isso está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, pergunta benefícios pagos com a ingratidão. Ele diz assim, que quando você desiste de alguém, esse alguém que você desistiu, erra, porque ele errou muito, você desistiu dele. Aí no mundo espiritual ele diz assim, não, eu dei errado, mas a minha mãe nem me quis. Então ele se justifica pela falha dele e ele vai de maneira muito mais lenta. Mas se você não desiste dele e continua apostando no progresso dele, e ele parece que é impermeável aos seus conselhos, quando ele desencarna, diz, meu Deus, o que eu fiz? E isso vai ser a mola propulsora do progresso dele. Então, não desistir do outro é não desistir de nós próprios. Essa é a nossa tarefa dentro de casa. E às vezes você tem lá uma família que você formou todo mundo em nível superior, mas o médico é aquele que tira a sutura quando não é paga. O engenheiro, não vou nem dizer o que ele faz. O contador faz as contas deles. O psicólogo receita suicídio. O advogado, não faço ideia do que o advogado pode fazer de ruim, não tenho nem ideia. Mas adiantou, porque às vezes você cuidou os filhos, formou, mas era no grito, era na agressividade. Ai, meus filhos são tão ingratos, porque agora ninguém me visita, sabe? Ninguém vem me ver.
Porque, olha, eu era tão cuidadosa, eu botava a comida na boca deles, eu escolhia a roupa, tá certo que a gente tinha 40 anos, mas era eu que fazia o prato dele. Tá? Então, às vezes a gente não sabe o que a gente está sufocando os outros. E a gente está achando que cumpriu o planejamento porque fez o que estava lá alta, vai receber 5 filhos. Não. O planejamento verdadeiro e espiritual só tem uma palavra nele: amar. Amar. Então, se a gente puder cuidar dos nossos filhos, formá-los, mas amando, cumprimos a programação. Se eles não enveredaram pelo caminho, enveredaram por outro, mas a gente conseguiu incutir neles o amor, nós alcançamos êxito. O problema está lá neles. Mas o nosso papel é amar, para que a gente consiga efetivamente realizar o trabalho que a gente tem para fazer. Só para a gente ver como isso é importante, a passagem do Cristo na terra, ela começa e termina pela mesma ideia. Porque a primeira frase que é dita aos pastores, aos pastores pelos anjos, quando Jesus nasce, vocês lembram? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A paz como sendo o elemento mais importante de todas, é a primeira das coisas que os pastores ouvem da chegada do Cristo, é a paz, a serenidade interior. E quando o Cristo volta depois da crucificação, que ele aparece para os seus discípulos, o que ele diz quando surge naquela sala trancada? A paz seja convosco. Pensemos nisso e cultivemos a paz dentro de nós, para valer todo o esforço da espiritualidade em nos reunir nesta encarnação tão importante para a gente, para que a gente possa devolver a vida em forma de gratidão, esforçando o máximo que a gente puder para resolver as nossas vidas lá no fundo e na relação com os que estão mais próximos, para que a gente possa contribuir com o nosso mundo nesse período tão doloroso de transição e ganharmos a bênção de permanecermos aqui, nesse lugar maravilhoso que a Terra há de se tornar. Muito obrigado, uma boa noite para todos. A gente agradece ao Elahá a presença de vocês. Lembrando que amanhã ele estará lá no Missionários da Luz, às 19 horas. Quarta-feira estará em Santana, às 19h30, no Centro Espírita. E na quinta-feira estará aqui, nas Nações Unidas, no Irmã Cáritas. E ainda tem 2 visitas nos 2 centros. Acho que não é com palestra, é com... Não, ele não vai fazer palestra, só essas 3 mais, tá bom? Uma boa noite a todos, até o próximo domingo, sejam todos bem-vindos sempre à nossa casa. Muito obrigada pela presença de vocês.